Olá pessoal, então bem-vindos a mais uma aula de eletrotécnica. Nessa aula nós vamos falar de transformadores, né? São a aplicação de transformadores dentro da elétrica, né? Da eletrotécnica nós vamos ver. Então, transformador basicamente é uma bobina, né? É um indutor, tá certo? E pela característica, aquela característica de indutância e indução eletromagnética que nós vimos, que nós já falamos, ele acha algumas aplicações muito interessantes dentro da elétrica e extremamente importantes para a nossa evolução que nós conhecemos hoje. Tá? Então nós temos diversos tipos de transformadores, diversas aplicações para os transformadores. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Esse circuitinho aqui, olha só, temos um circuito elétrico aqui, né? Um circuito eletrônico, tem vários indutores, né? Tem capacitores, tem resistores aqui. Esse circuito é o quê? É um circuito de uma lâmpada de LED. Tá? Então, nesses dois polos aqui entra a tensão alternada da nossa rede, né? Lá de 127, e precisa... esse circuito aqui ele precisa rebaixar a tensão para uma tensão que o circuito de LED suporta, que nesse caso aqui, se eu não me engano, é entre 40 e 50 volts. Tá? Pode entrar aqui tensão de 127 até 220, até 240, na verdade, especificação, mas ele tem que rebaixar. E o que rebaixa essa tensão é essa pecinha aqui, olha só. Deixa eu mostrar aqui perto para vocês. Essa pecinha aqui é o transformador, tá? Estão vendo aqui esse papelzinho aqui enrolado aqui em vermelho, né? Esse daqui é o enrolamento, tá? Aqui tem uns fios de cobre aqui enrolado aqui, que é o transformador, que é a nossa bobina, tá? É um indutor, que nesse caso aqui, esse verdinho aqui é o núcleo do transformador, tá? Isso daqui é uma carcaça de plástico, esse pretinho aqui aberta, tá? E aqui dentro aqui desce esse pino aqui igual esse que está aqui fora, tá bom? Aqui para dentro. E gera o núcleo do nosso transformador. E é isso daqui que vai trazer atenção para os níveis que os LEDs, né, que esse componente eletrônico consegue utilizar. Então, primeiro, faz o rebaixamento, né, no caso aqui, esse transformador aqui vai rebaixar a tensão, né, ele pega 127 e 240 da rede e rebaixa para os níveis do circuito. E aí o circuito vai retificar. Ele passa aqui, olha só, esse circuitinho que está aqui, ó, pretinho aqui, tá meio fora de foco, mas esse aqui é a ponte retificadora, tá? Isso daqui que pega aquela tensão alternada, tá? E retifica ela para uma tensão contínua, tá bom? Tem vídeo no canal aqui, em outra playlist ali, falando de ponte retificadora, tá? Se alguém tiver interesse, lá vai falar de diodos e ponte retificadora, que é isso daqui. Então pega aquela tensão alternada, retifica ela para uma tensão contínua. Mas o rebaixamento da tensão dos 127, 220 para a tensão de uso do circuito, quem faz é o transformador ou a bobina. Eu vou mostrar para vocês aqui mais alguns tipos de transformadores, tá? Vamos ver aqui. Vamos mostrar aqui alguns exemplos, né, do que nós temos nos transformadores, tá? Então, por exemplo, vamos falar desse daqui, ó, parecido com aqueles que eu acabei de mostrar, tá? Esses transformadores aqui que vocês estão vendo, eles são transformadores de eletrônicos, tá? Circuitos eletrônicos, tá bom? O mais comum de nós vermos aqui, ó, por exemplo, é esse daqui, né? Esse daqui é muito utilizado, né? Que é esse aqui, ó, esse aqui, tá? Esse aqui, que são bem semelhantes, né? Eles são muito utilizados em circuitos, por exemplo, de rádio, TV, de computador, né? Fonte de computador são bastante utilizados, tá? Então, olha só, por exemplo, esse daqui, ó. Vocês estão vendo aqui que tem vários pinos aqui, né? De entrada e de saída, normalmente a entrada é do outro lado, mas de saída, tá? Por que tem vários pinos aqui? Vários níveis de tensão esse transformador pode tirar. Então entra aqui 127, 220, por exemplo, e sai aqui vários níveis de tensão para o circuito poder trabalhar, tá? Esse outro aqui, esse grande aqui, que está aqui do lado, já é chamado de transformador de potência. Esse é um transformador trifásico, ó. Uma bobina,
2 bobinas, 3 bobinas, né? Então você tem um indutor aqui, o segundo indutor aqui, o terceiro indutor. O que é esse daqui? É um transformador trifásico, né? Então lembra lá que nós vimos a parte de geração, né? Como que é gerada a corrente alternada trifásica, né? São 3 fases. Esse transformador aqui, então, ele recebe 3 fases, tá? Aqui e faz o rebaixamento. Normalmente esse transformador aqui é aquele transformador que nós vemos nos postes, né? Aqueles um pouquinho maior, tem uns pequenos, mas tem aqueles um pouco maior que entra 3 fios, né? Chega a 3 fios da rede, né? Então geralmente são aquelas redes de média tensão, né? De distribuição de 13.800 volts. Entra aqui no transformador, né, as 3 fases, o sistema trifásico, com cada uma dessas bobinas, e cada uma dessas bobinas aqui é um transformador separado, tá? Um transformador isolado, que vai rebaixar a tensão para os níveis adequados, né? No caso 127, né, o nível fase neutro, e 220 fase, né? Esses níveis de tensão nós vamos ver um pouquinho para frente também, tá? Mas então cada bobina desse daqui é uma parte do transformador trifásico. Então recebe lá as 3 fases, né? E sai daqui as 3 fases rebaixadas que nós utilizamos em casa, tá bom? Outra coisa, daqui desse transformador também sai o neutro, tá bom? E devido ao tipo de ligação dessas bobinas aqui, tá? Então, entra as 3 fases aqui, só vem 3 fios lá da rede de média tensão, entra aqui, 3.800 volts, né? Chega aqui, ele rebaixa para 127 cada fase e sai desse transformador aqui 4 fios, tá? Então, chega a 3 e sai 4. O quarto fio é o neutro, tá bom? Então, o neutro, ele é gerado aqui no transformador, no caso do nosso sistema aqui no Brasil, aqui no Paraná especificamente, né? Cada estado, né, do Brasil tem um tipo de ligação, tem um tipo de tensão, né? Os mais usual aqui no Brasil 127, né, 220 para consumidores residenciais, tá bom? Então, o neutro é gerado aqui do transformador que nós temos, que sai ali do poste, tá? Se alguém tiver alguma curiosidade, percebam aí nos postes que tem aí. Você vai ver 3 fios chegando, né? Ou pelo menos entrando 3 fios de um lado, e do outro lado saindo 4 fios, tá? Então entra 3 fases, né? E sai 4, uma desse 4 fio, né? O quarto fio que sai seria o neutro do transformador, tá bom? Então, vamos ver um outro exemplo aqui. Então, aqui é o nosso material, tá? A aplicação do transformador. Então, basicamente, um transformador, gente, ele vai fazer a elevação ou redução de tensão ou corrente, tá? É isso que um transformador faz. Ele faz a elevação ou redução de tensão ou corrente, tá bom? Não de potência, tá? Vamos falar isso com calma. Então, basicamente aqui é o esquema, né? Como que ocorre lá o processo de geração. Então, isso daqui eu expliquei lá na primeira aula, na aula ao vivo, quem estava lá comigo, tá? Isso daqui é uma discussão até um pouco comum aí atualmente nas redes sociais, né? Falar, gente, que absurdo aquele que vem na nossa conta, nós pagamos 3 vezes a energia elétrica, tem lá a geração, né? E é um absurdo. Por quê? Porque o nosso sistema elétrico brasileiro ele é dividido em 3 etapas. A geração, que vem lá da nossa hidrelétrica, no caso, ou de uma fonte eólica, solar, né? Ou de uma planta a gás, né? A carvão, que são as termoelétricas, tá bom? Então, é a parte de geração. Essa aqui, ó, tá gerando eletricidade através de uma outra fonte, tá? Tá gerando energia elétrica, tá? Depois você tem, por segundo aqui, você tem a transmissão. O que é a transmissão? Essa parte aqui, olha só, sai a gerada e aqui é transmitido, tá? Para a cidade, por exemplo. Você não tem uma hidrelétrica no meio da cidade, né? O que acontece? Você tem uma hidrelétrica lá longe, né? Em algum lugar isolado, e essa energia que é gerada aqui, que é produzida aqui, ela tem que ser enviada, né, lá para o centro consumidor, no caso para as cidades, para as indústrias, né? Então ela tem a parte de transmissão, tá? Ela é transmitida.
Aí chega na subestação, né, que nós aqui está no meio da cidade, são as subestações, né, no nosso caso aqui da Copel, né, nas cidades normalmente tem várias dessas aqui, né, quando a cidade maior, tá? Então você tem uma subestação aqui e da subestação aí é distribuído, tá? Então você faz a distribuição para os consumidores finais aqui, tá? Então são 3 etapas aqui, tá bom? Geração, transmissão e distribuição. Você tem que pagar cada uma das etapas, né? Você tem que pagar a geração, porque alguém está gerando eletricidade para você, né? Você tem que pagar a transmissão, né? Você tem que pagar para alguém levar energia para você, e você tem que pagar para distribuir para você, né? Chega lá no centro de distribuição e aqui tem que ser distribuído, tá? Então são as 3 etapas. Aqui no Paraná, né, no nosso caso aqui, a Copel faz as 3 etapas. Ela faz a parte de geração, né? Ela faz a parte de transmissão e também a distribuição, tá? Então a gente não, vamos dizer assim, não precisa pagar um para cada empresa, tá? Mas a parte de geração, por exemplo, né? Nós podemos, alguém pode construir uma usina hidrelétrica, eólica, solar, tá? E vender para a Copel, entendeu? Então você construiu a sua usina geradora, tem que receber. Você não faz a parte de transmissão ou distribuição, correto? Você pega, né, constrói uma usina lá, é muito comum, tem as tal das PCHs, que são pequenas centrais hidrelétricas agora, né? A construtora vai lá, faz, né, a sua usina aqui e vende direto para a Copel. Então faz o quê? Pega a energia que está aqui, injeta na rede da Copel e usa a infraestrutura dela de transmissão e distribuição, tá? Mas são 3 etapas separadas. Qual que é a importância do transformador aqui, ó? Então normalmente a estação de geração, ela tem vários níveis de geração. Ela pode gerar 127, 1000 volts, 2000, 5000. Ela tem vários níveis que ela pode trabalhar. Depende da característica construtiva. E o que faz? Para transmitir a longas distâncias no cenário brasileiro, a gente tem aqui a seguinte situação. O transformador aqui eleva essa tensão para esses níveis aqui, ó, de 138, 230, 345 e 500 kilovolts, ou seja, esses são os níveis de transmissão. Aqui no Brasil, quando dependendo da distância muito grande, né, para outros estados, geralmente usa-se até 750 kV, são 750 mil volts, tá? Então, o transformador ele pega a tensão gerada aqui na usina e eleva para as tensões de transmissão dependendo da distância, tá? Aí chega lá no transformador da subestação, né, que é esse aqui, aí ele vai fazer a redução para quanto? Para 13.800 volts, 3,8 kilovolts, tá? E aí passa aqui, né, para a cidade, tá? Que são aqueles fios que ficam mais altos. Aí chega nos postes, né, perto de cada região, aí tem um transformadorzinho lá no poste que pega os 13.800 volts e rebaixa lá para os 127 que nós acabamos de ver, tá bom? E nós vamos falar já por que usa-se essas tensões tão altas, tá? E aqui, ó, alguns casos aqui, ó, existem algumas indústrias de grande porte, não vamos passar assim numa siderúrgica, por exemplo, né, uma mineradora, tá? Uma fábrica de grande porte de carro, por exemplo, entendeu? Usa tensões nessa faixa aqui, 13.000, 230.000, é muito comum, tá? Então a transmissão já manda ali direto para essas indústrias de grande porte, tá bom? Tá aqui, ó. Em geral, as que ficam nas cidades recebem ali as empresas, né, de médio porte, um mercado grande, tá? Condomínios maiores, então uma empresa um pouco maior ali recebe a tensão de 13.800 volts, tá? Devido à potência que são geradas. Então 13.000, né, 13.8 na verdade aqui, e aqui 4.000 volts que é o consumidor ali, tá bom?
Então esse aqui é a característica, né, básica do nosso sistema de eletricidade, tá? Então os transformadores são extremamente importantes, tá, para essas aplicações aqui, tá? Ele não tem como trabalhar sem os transformadores, tá bom? Para poder gerar e transmitir a eletricidade de uma forma que nós tenhamos como consumir ela aqui em tensões ideais para nós, tá bom? Essa parte aqui de transmissão é muito importante, gente, essas altas tensões. Por quê? Porque isso daqui diminui as perdas que ocorrem aqui nos fios. Lembra que eu falei lá no começo que os fios, todo fio condutor, ele tem uma certa resistência. Quanto mais comprido o fio, maior é a resistência dele, tá? Então, os transformadores são extremamente importantes. Vamos voltar aqui. São extremamente importantes nessa parte aí de geração e distribuição das tensões. Agora que nós vimos um pouquinho da parte prática, né, para que serve, agora vamos falar da parte teórica, tá? Então vamos ali, vamos começar a estudar a parte teórica e os cálculos e ver o porquê que é importante os transformadores, tá? O material de apoio aqui, esse que eu mostrei aqui, já tá para download aqui, tá bom? Baixem aí e acompanhem. Tem exercícios resolvidos ali no final ali, se der tempo eu vou explicar nessa aula, tá bom? Então vamos lá, gente. Agora que nós já vimos a parte prática, né, algumas aplicações ali, alguns modelos de transformadores, vamos aqui então para a parte teórica, né? Vamos ver como que funciona a teoria e como que é calculado esses transformadores, né? Então o conteúdo básico aqui, inicial, a gente vai falar de circuitos de acoplamento magnético, tá? Então tem um resumo do material ali para vocês, tá bom? Baixem lá para estudar, tem exercício resolvido lá, tá bom? Dê uma acompanhada lá no material. Então nós vamos falar aqui de indutância, tá? Então nós já vimos, né, já estudamos esse conceito aqui lá em indutores, né? E trabalhamos bastante isso daqui das reatâncias, né? Indutiva, reatância capacitiva, tá? Mas vamos considerar agora aqui, olha só, aplica uma fonte de corrente, qualquer aqui, sobre um indutor, tá? Quando eu aplico essa fonte de corrente sobre esse indutor aqui, nós vimos que isso daqui, considerando que essa fonte de corrente aqui ela é variável, tá? Ou seja, vamos considerar sempre aqui na forma senoidal, né? Então, vai haver uma variação, né, de corrente aqui. Isso vai gerar uma variação de fluxo magnético, tá certo? Então, eu vou ter essa situação aqui, olha só. E à medida que a corrente passa aqui num sentido, ela induz um campo magnético numa direção. Quando inverte o sentido da corrente, vai induzir um campo magnético em outra direção, tá certo? Na direção oposta. Então isso vai gerar uma variação do fluxo magnético, tá bom? Esse que é o princípio básico que nós vimos, tá? Então aqui eu tenho uma única bobina, tá? Então notem aqui que ela vai gerar esse campo magnético, né, em todas as direções, tá certo? Em todas as direções gera esse campo magnético aqui que a gente chama de fluxo magnético, tá bom? É o fluxo do campo magnético. E vamos considerar que esse indutor aqui tem N espiras, tá? Ou seja, são N enrolamentos desse daqui, N voltas sobre essa bobina. Então, esse elemento aqui, então nós vamos chamar de bobina, tá? A gente estava falando bastante de indutor, né? Mas daqui para frente vamos tratar isso daqui especificamente como bobina, tá? Então vamos lá, vamos passar para uma outra figura aqui. Vamos só falar desse conceito aqui, tá? Então a tensão lá naquela bobina, né, a tensão naquele indutor, ela vai ser o que? Proporcional ao número de espiras, né, ou seja, o número de enrolamento, tá bom? Vezes a variação do fluxo, tá? Onde esse fluxo aqui nós chamamos de φ, tá bom? Então φ é o fluxo magnético, tá? Então olha só, o fluxo magnético é essa letra φ aqui. Então lembrando, ó, se eu tenho esse fluxo magnético aqui, se eu tenho variação dele, lembra aqui, ó, a corrente elétrica vem daqui para cá, nessa direção aqui, gera um fluxo, um campo magnético nessa direção aqui.
Quando ela volta, inverte o sentido, vai gerar um fluxo magnético na direção contrária. Essa variação aqui de fluxo magnético é diferente de zero, tá? Porque está variando. Então, se o fluxo magnético, ou campo magnético aqui é variável, a derivada dele é diferente de zero, então tem uma tensão induzida nessa bobina, tá bom? E a tensão induzida vai ser proporcional ao número de voltas. Quanto maior o número de voltas, maior é a tensão, e quanto maior a variação, maior a tensão também, tá? Mas nós vimos ali que o fluxo é produzido pela corrente, né? Se eu então coloco uma fonte de corrente aqui, eu vou induzir um fluxo magnético, tá? Então podemos dizer aqui, ó, que esse fluxo magnético aqui é proporcional aqui, olha só, à corrente elétrica, tá? Então eu vou derivar φ em relação a I, que é a corrente elétrica, vezes a derivada de I em relação ao T. Isso daqui é a regra da cadeia, né? Lá em cálculo lá nós já vimos a regra da cadeia. O fluxo é função de I e I é função do tempo, tá? Então, regra da cadeia, ó, derivo a primeira vezes a derivada da segunda, beleza? Tá? Então, esse termo aqui é a indutância, tá certo? Esse termo aqui é chamado de indutância, que é aquele L que nós conhecemos. Então, atenção, tá aqui, já conhecemos essa expressão aqui, beleza? Então, olha só, agora que vem a grande, vamos dizer assim, a grande sacada desse conceito aqui, tá? Olha só, se eu pegar uma bobina aqui, tá? Que tem um fluxo magnético aqui, Φ11, tá? Então tem um fluxo magnético nessa bobina aqui, tá? Então lembra lá, essa bobina aqui vai gerar um fluxo magnético em todas as direções aqui, em volta dela, tá certo? E se eu pegar uma outra bobina aqui, tá? Uma bobina desligada, tá bom? Não tem nada acoplado nela aqui, essa ela tá desligada. Eu só pego essa bobina aqui e aproximo ela aqui dessa outra bobina. O campo magnético aqui, induzido aqui, vai atuar sobre essa bobina aqui, tá certo? E o que vai acontecer quando começa a atuar? Se o fluxo magnético aqui for constante, ou seja, se eu ligar uma corrente elétrica aqui constante, uma bateria, por exemplo, eu vou ter aqui o fluxo magnético constante, aqui um fluxo constante, vou ter nada aqui nessas pontas aqui desse condutor, tá? Por que eu não vou ter nada? Voltamos aqui nessa equação, olha só. O que está dizendo essa equação aqui? Que a tensão induzida é proporcional à variação do fluxo. Se o fluxo é constante, a derivada disso daqui é zero, tá? Então não vou ter nada. Então, se eu pego uma pilha e coloco numa bobina e encosto outra aqui do lado, eu não tenho nada, tá bom? Mas se houver uma variação de fluxo aqui, tá? Ora numa direção, ora em outra direção, o fluxo está variando, nessa bobina esse fluxo magnético também vai variar. E a variação de fluxo magnético induz nessa bobina aqui, que eu vou chamar de bobina 2, tá? Induz uma corrente elétrica, tá? Devido a esse fluxo que aparece aqui, tá certo? Vou induzir uma corrente elétrica aqui, tá bom? Uma tensão elétrica, não é? Podemos dizer assim, tá certo? Esse é o princípio de funcionamento de um transformador. Então eu pego uma bobina, tá? Que eu vou chamar de primário, tá bom? Ou primária, né? Que é a bobina primária. Normalmente chamamos de primário, tá? E essa bobina que está perto aqui é chamado de secundário, tá bom? Então, à medida que eu coloco uma fonte de tensão variável aqui, eu tenho variação do campo magnético, do fluxo magnético nessa bobina, e essa variação, quando ele atua sobre essa bobina aqui, induz, né, do indutor uma corrente elétrica nesse condutor aqui. Esse que é o princípio de funcionamento, tá certo? Se eu pego aqui uma bobina que tem 10 voltas e aplico uma tensão de 12 volts variável aqui, em 60 Hz, por exemplo,
e essa bobina aqui também tem 10 voltas, né? Falei 10 voltas essa daqui também tem 10 voltas. A tensão que eu vou ter aqui na saída também será de 12 volts a 60 Hz, tá bom? Então, eu vou ter transferência de potência dessa bobina para essa aqui, tá? Sem ter contato elétrico, tá bom? Isso que nós chamamos de acoplamento magnético. Eu estou acoplando, ó, esse circuito aqui a esse circuito aqui sem ter contato elétrico entre os dois. Eu tenho apenas um contato magnético. Isso daqui traz um isolamento para nós, para os nossos circuitos aqui, muito bom, tá? Isso daqui é utilizado aí em algumas situações como fonte de segurança, em alguns casos que nós vamos ver mais para frente, tá bom? Então eu tenho acoplamento magnético entre essas duas bobinas aqui, tá certo? Esses transformadores ideais, vamos dizer assim, é um conceito matematicamente ideal, ou seja, matematicamente perfeito, né? Na prática, 99,9% das vezes nós não temos um transformador ideal. Por quê? Porque à medida que eu aplico uma tensão em uma bobina, na bobina primária, nós sabemos que ali vai ter uma reatância indutiva, tá? Eu vou ter resistência no próprio fio, do próprio condutor, tá? E isso vai gerar perdas pelo efeito Joule, tá bom? Ou seja, vai esquentar um pouco ali. E isso vai fazer que eu tenha uma queda de tensão. Então a tensão que eu tenho ali, ela vai ser induzida na bobina 2, né, no secundário, com perdas, tá? Então vamos imaginar o cenário ideal. Lembra o exemplo que eu dei ali agora há pouco, né? Se eu pego uma fonte de 12 volts, 60 Hz, numa bobina de 10 enrolamentos, e ela está acoplada magneticamente uma outra bobina também de 10 enrolamentos, num transformador ideal vai sair lá na ponta da outra bobina, né, do secundário, 12 volts a 60 Hz, tá? Mas isso não existe, tá? Em situações num transformador real, né? Você vai lá pega um transformador, compra ou faz um transformador, você vai ver que você vai ter ali na saída ali 11,5, 11,7, às vezes 11,2. Por quê? Porque você tem perdas, né, nesse transformador, tá? Então seria o caso não ideal. Mas vamos começar aqui a falar dos transformadores ideais, tá bom? Transformadores ideais, tá? Então, olha só, o conceito do transformador ideal, ó, é um transformador sem perdas, com coeficiente de acoplamento unitário, né? Ou seja, 100% do que você coloca nessa bobina do primário aparece aqui ou vem para a bobina do secundário, tá bom? Acoplamento unitário, 100%, tá? Então, esse aqui é o esquema de um transformador, tá? Esse daqui é a simbologia, né? A representação, e esse aqui seria um esquema mais simplificado. Essas duas barrinhas aqui indicam núcleo de ferro, tá? Então é isso daqui. Então olha só, o que nós vamos ter aqui, ó? Se eu aplico uma fonte de tensão aqui, eu vou ter uma tensão nessa bobina, tá? Na bobina no primário, né, do transformador, e no secundário do transformador eu vou ter uma tensão V2. Aqui eu tenho uma corrente I1, né, desse circuito aqui, imagina que isso daqui são duas malhas, tá? Nessa malha aqui eu tenho uma corrente I1 e nesse circuito aqui eu vou ter uma corrente I2. O que é esse Z aqui? É a carga que eu estou alimentando, né? Normalmente quando a gente usa um transformador, ele alimenta alguma carga, tá? Então esse ZL aqui é a carga que está alimentando, tá bom? Então olha só. Esse conceito básico aqui tem que ter ficado claro até agora, tá? Então esse é o princípio básico aqui do funcionamento de um transformador. Vamos ver agora qual que é a relação, né, que ocorre entre as tensões do primário e do secundário, né, desse transformador aqui. Um transformador ideal, né, a tensão V2 lá da segunda bobina vai ser o que? Mesmo conceito. O número de espiras, né, da bobina 2 vezes a variação do fluxo magnético. Então esse fluxo aqui é o mesmo lá da bobina 1,
considerando transformador ideal, tá bom? Se ele não for transformador ideal, esses dois fluxos aqui são um pouquinho diferentes, tá? Nós não vamos entrar nesse mérito agora aqui, porque foge do objetivo do nosso curso, tá bom? Então, se eu tenho essa relação aqui para o segundo, e aí nós vimos que eu tenho essa relação aqui que é a mesma para o primeiro, esse termo aqui é o mesmo para esse aqui, eu vou fazer o quê? Para tentar simplificar essa variação de fluxo aqui e relacionar as duas bobinas, eu vou dividir essa equação toda aqui por essa equação toda aqui, tá? Então, dividindo esse lado aqui por esse lado, eu tenho que V2 dividido por V1 igual, dividindo esse lado aqui por esse lado aqui, essa derivada aqui dividido por essa derivada dá 1, e aqui eu vou ter N1 dividido por N2. Então essa é a relação de transformação. Vamos colocar aqui nessa forma aqui, tá? Para ficar mais claro, tá bom? Essa é a relação de transformação para um transformador ideal, tá? Lembrando que é um transformador ideal, tá? Então, a tensão do secundário dividido pela tensão do primário é igual ao número de espiras do secundário dividido pelo número de espiras do primário, tá? E essa relação aqui é chamado de N, tá bom? Onde N é chamado de relação de transformação, tá? Ou relação do transformador, tá bom? Isso daqui está relacionando o número de espiras, né, das bobinas de um transformador com o número, com a tensão de entrada e de saída. Ou seja, esse N1 e N2 aqui estão relacionados com a construção do transformador. Então a gente conhece isso daqui, tá? Eu pego um transformador que tem 1000 espiras no primário e 2000 no secundário, tá? E aí eu consigo calcular, por exemplo, se eu coloco uma tensão no primário de 127 volts, por exemplo, né, conhecendo esse valor aqui que é esse N, qual que é a tensão que vai sair lá do meu transformador, tá certo? Essa é a equação, vamos dizer, é a relação do transformador, tá? Partindo dessa relação aqui, né, essa daqui nós já conhecemos também, eu consigo relacionar a corrente elétrica, tá? Corrente elétrica aqui, tá bom? Por que eu consigo relacionar a corrente? Vamos só olhar. Tensão vezes corrente. O que é tensão vezes corrente? Potência. Um transformador ideal, gente, a potência elétrica, vamos voltar aqui para o transformador, esse conceito é importante. A potência elétrica da fonte que vem para o primário do transformador, num transformador ideal, é igual à potência de saída, tá? Então, se eu tenho uma potência desse transformador aqui, tá? Uma potência de entrada, né? Eu tenho uma corrente circulando aqui para uma tensão, eu tenho potência do transformador, essa potência vai ser transferida para esse transformador, correto? Então, a potência de um transformador, ela não muda, tá? Ou seja, se eu colocar uma potência de um lado, essa potência na saída do transformador não vai ser aumentada e nem diminuída, tá bom? A potência que o transformador entrega num transformador ideal é a mesma, tá? De entrada e de saída. O que vai mudar num transformador? Os níveis de tensão. Então o transformador ele é feito para alterar nível de tensão e não de potência, tá certo? Então aqui, olha só, aí eu posso relacionar as tensões com as correntes, né? I1 dividido por I2, ou seja, a corrente no primário dividido pela corrente no secundário, tem que ser igual a tensão no secundário dividido pela tensão no primário. Toma cuidado aqui que aqui é invertido, tá bom? Ó, V2 dividido por V1 igual a N2 dividido por N1. Aqui é I1 dividido por I2 igual a V2 dividido por V1, por causa disso daqui, olha só. Dividimos os lados dessa equação aqui por I2, né? Então ficou I1 sobre I2. E dividimos os lados dessa equação aqui por V1. Aqui ficou V2 sobre V1, tá bom? Bom, V2 dividido por V1 nós não chamamos de N. V2 sobre V1 é igual a N, ou seja, olha só, a relação de transformação permanece a mesma para a tensão e para a corrente, tá bom?
certo aqui? Então, esse é o conceito de transformadores, tá? Esse é o conceito de transformadores, tá? Antes de falar de transformadores, vamos voltar aqui para mim, que eu quero falar de um outro conceito importante, da importância, né? O conceito importante, ou melhor, a importância dos transformadores na transformação, na distribuição de tensão elétrica que vem lá da concessionária, tá? Por que precisa, né, de transformadores extremamente grandes, igual nós acabamos de ver ali? Em alguns casos não, os transformadores pequenos, né? Por que eu preciso de tensões tão altas na transmissão e chega em casa lá uma tensão tão baixinha, né? 127, 220 volts, né? Vamos falar, está relacionado a esse conceito de potência aqui. Vamos ver ali. Então vamos analisar aqui uma situação, né? Um exemplo bem prático, na verdade, esse daqui, simplificado, é claro, tá? Então vamos imaginar aqui uma subestação aqui da Copel, por exemplo, né? Ele vai alimentar uma carga, né, de uma empresa lá, sei lá, né, solicitou ali a ligação, tá? E é uma indústria, tá? E a carga que a Copel tem que alimentar é de 50 kW, tá? Então é uma alta potência, né? São 50 mil watts de potência que vai alimentar. Se a Copel vai transmitir ali da sua subestação, por exemplo, para essa indústria, tá? Independente da distância, a gente não sabe, vamos imaginar aí, sei lá, uns 10 km de distância, se ele fosse transmitir ali da subestação a 220 volts, né? Que é a tensão usual aí. Qual seria a corrente que que seria transportada, né? Então nós sabemos que a corrente vai ser o que? A corrente é a potência dividido pela tensão, correto? Potência dividido pela tensão. Então nós vamos ter o seguinte aqui, né? A potência, o que é a potência? 50 mil watts, perdão, dividido por 220 volts, tá? Essa aqui é a corrente, né? Então, fazendo essa divisão de 50 mil por 220, nós vamos chegar aqui numa corrente de 227,3 amperes, tá? Então, 227,3 amperes, essa é a corrente que circularia nos cabos ali, tá? Por fase, né? Então, 220 aqui no Paraná, né? São duas fases, tá bom? Então nós teríamos ali uma corrente de 227 amperes. Só para vocês terem uma ideia do que... Então nós temos isso daqui, olha só. Então uma corrente de 227 amperes, né? É uma corrente absurda. Olha só, para vocês terem uma ideia. Então, se nós pegarmos aqui da nossa tabelinha, ó, 227 amperes, o mais próximo aqui está em 240 amperes, né? Eu precisaria de um cabo de 120 milímetros quadrados, né? É um cabo muito grosso, né? A bitola dele é muito grande, entendeu? É muito pesado esse cabo. Eu teria que colocar ali, né, por exemplo, no lugar a distância de 2 postes, por exemplo, né, para esse tipo de tensão ali, eu teria que colocar mais um no meio ou mais 2 no meio, porque o cabo é muito pesado, entendeu? Então seria uma estrutura muito cara para transportar. Então vamos pegar a mesma situação aqui e vamos analisar agora se eu utilizar um transformador, tá bom? Vamos fazer isso daqui. Situação. Então a Copel vai alimentar a mesma carga, né, de 50 kW, né? Tem que alimentar lá na indústria, só que agora vai usar um transformador, né? Tem um transformador lá que pega aquela tensão ali, né, e eleva ali para 13,8 kW, ou seja, 13,8 mil volts, tá? Qual que é a corrente agora que seria necessária, né? Então a corrente continua, o cálculo é o mesmo, tá? Vamos continuar aqui, o cálculo é o mesmo. Então nós vamos ter aqui os 50 mil, só que agora dividido pela tensão. A tensão aqui é 13.800 volts, tá? 13.800 volts. Nós vamos ter, deixa eu digitar aqui para vocês,
50 mil dividido por 13.800 volts, eu vou ter aqui uma corrente elétrica, olha só, de 3,62 amperes. Uma corrente elétrica de 3,62 amperes, né? Muito mais baixa que a corrente original que nós tínhamos, né? Qual seria o cabo a ser utilizado? Opa, deixa eu diminuir aqui, né? Qual seria o cabo utilizado? A corrente 3,62 amperes, né? Temos aqui, olha só, o mais baixo que nós temos nessa tabela aqui é de 12 amperes, tá? Isso daqui, pessoal, tá de acordo com a NBR, tá? É a norma brasileira, tá bom? Para padrões elétricos, tá? Ou seja, até 12 amperes, tá? Uma corrente elétrica de 12 amperes pode ser transportada num cabo de 1 milímetro quadrado. Olha só, um cabinho, aquele cabinho que nós utilizamos normalmente para ligar a iluminação, uma luz na nossa casa, é um cabinho de 1 milímetro quadrado. Na verdade, dificilmente nós utilizamos. Na instalação elétrica, a gente usa para ligar a iluminação, né, uma lâmpada de LED que for, a gente usa 1,5 milímetros quadrados, que a diferença de preço aqui é mínima, né? Então a gente usa 1,5 milímetros quadrados. E olha só, o cabo de 1,5 milímetros quadrados suporta até 15 amperes, tá? Então a concessionária, né, poderia transportar ali, né, utilizando um cabo de 1 milímetro quadrado. Lógico, gente, eu não estou levando em consideração aqui a distância, tá? Lembra que quando eu falei de resistência, né, de um condutor, lá da lei de Ohm, né, lá no início do curso, a distância aumenta a resistência e isso aumenta a corrente, tá bom? Então teria que calcular essa distância também e levar em conta essa corrente aí, do efeito Joule da resistência, tá? Mas vamos considerar aqui por simplificação, só para nós entendermos a importância dos transformadores, tá bom? Então, nesse caso ideal aqui, a concessionária poderia transportar, né, ligar, vamos dizer assim, ligar essa carga lá, né, em outro transformador, ligaria um transformador lá na entrada da indústria, né, transportando ali um cabo de 1,5 milímetros quadrados, tá bom? Então veja só que a diferença que deu, né, dessa tensão aqui, né, sem utilizar transformador, e aqui utilizando um transformador, elevando a tensão, fazendo o transporte dessa potência, tá? Lá para a indústria, tá bom? E olha só a economia que nós teríamos aqui da estrutura para transportar essa tensão, tá bom? Então por isso que nas hidrelétricas, nas usinas em geral, gera-se tensões lá na faixa de 127, 220, né, um pouco mais ali, só que geralmente é passado por um transformador, igual aquela imagem que nós vimos ali no começo, né? É passado para um transformador que vai elevar, dependendo da distância, gente. Por exemplo, aqui da Itaipu, existem redes, né, que levam a energia gerada ali por Itaipu para outros estados, que o transformador eleva a tensão ali para 750 kV, tá? Ou seja, 750 mil volts, tá bom? Para poder transportar essa potência, né, uma grande potência, em tensões, em correntes baixas, tá? Porque o custo da infraestrutura no transporte dessas tensões é muito menor do que se eu transportasse em tensões menores, tá? Por causa disso aqui que eu acabei de mostrar. Se eu pego uma tensão menor, a corrente elétrica é maior. E a corrente elétrica sendo maior, eu tenho que aumentar a infraestrutura, porque a estrutura para aguentar essa corrente tão grande tem que ser muito maior, tá? Então é importante a aplicação dos transformadores. Aí chega num outro transformador de 750 mil volts, tá? E aquele transformador vai rebaixar ali para as tensões de saída que a subestação vai utilizar.
quando nós utilizamos em uma indústria, né, por exemplo, eu monto a minha empresa lá, uma indústria de médio porte, eu vou usar essa carga aqui, 50 kW, tá? Só na minha indústria. Então eu vou ligar lá na Copel, né, falar, eu tenho uma carga de 150 kW, lógico que tem que ter o projeto do engenheiro, né, mas eu vou apresentar lá, falar, eu tenho essa carga aqui, vocês precisam fazer a ligação para mim, tá? Primeira coisa que eles vão falar, ó, nessa carga aqui, nós só entregamos para você essa tensão, se eu não me engano é essa tensão aqui de 13.800 volts, tá? Mas eu não vou usar, eu vou usar 127 para ligar os computadores. Aí o que você tem que fazer? A indústria tem que ter uma subestação dentro da indústria. O que é essa subestação? Geralmente é um outro transformador, desses que nós vemos nos postes aí, né, na rua, tá? Que vai receber 13.800 volts e vai rebaixar ele para um sistema ali de 220 volts, né, 127 volts por fase, tá bom? E aí a indústria utiliza essa tensão, tá? Então é isso que é feito.